Oi, alunos. Continuando os nossos estudos, né, de modelagem, né, entidade e relacionamento, nós vimos, né, as extensões do modelo. Então, vamos fazer exemplos, né, que utilizam estes novos conceitos. Então, iniciamos lendo o nosso texto. Lembra que eu disse nos outros exemplos que é interessante que a gente tenha ideia, né, de sobre qual a temática do sistema. Então, a gente tem aqui que é uma federação de futebol, né, e eles querem guardar o quê? Informações a respeito de times, jogadores e partidas, né, e de seus campeonatos. Então, essas primeiras frases, elas dizem respeito à temática do nosso sistema. E a partir daí, então, a gente vai tentar garimpar os dados. Então, vamos fazer a leitura. Um time pode ser profissional ou amador. Então, a gente tem dois tipos de time, né? Para os times amadores, deseja-se armazenar nome, cidade, origem e ano em que foram criados. Cidade, né? Para os times profissionais, deseja-se saber quem são os atuais patrocinadores e os nomes dos seus atuais diretores. Então, a gente tem para os profissionais, né, patrocínio e diretor. Para cada jogador, deseja-se conhecer quais times ele jogou ou joga, né? E em quais posições ele atuou ou atua. Então, ele fala aqui, né, que você tem que ter informações sobre jogadores, né? Ele quer saber basicamente nesse momento aqui, né, o time que ele atuou, né? E ele quer saber posição. Sobre as partidas, né? Então a gente tem que guardar informações sobre as partidas. São armazenados o placar, o local, a data, o árbitro principal e, é claro, os times que jogaram. Então, esses times que jogaram, eles são informações que estão no time. O árbitro, né, a gente vai ver aqui também no texto, que também são informações do árbitro. Ó, então, sobre os árbitros, né, reconhecidos pela federação, são armazenados nome, RG, tipo de habilitação, né, e a filiação materna, né. Outras informações importantes diz respeito ao uniforme. Então, o time ele tem dois tipos de uniforme. Cada time possui exatamente um uniforme titular e um uniforme reserva. Sobre os uniformes, a gente mantém as cores e uma descrição geral. Então, olhando para o texto, o que a gente consegue aqui saber? A gente tem, na verdade, informações aqui no começo sobre os times, a gente tem dois tipos de time, a gente tem jogadores, e sobre o jogador ele não fala exatamente o que ele vai armazenar, nem todos os textos são tão explicadinhos assim, porque a gente está fazendo exercício. Se fosse um sistema real, uma análise de sistema real, isso não seria possível, né? A gente teria que ter todas as informações, né? Então a gente tem aqui sobre o jogador, ele só fala que quer saber onde ele jogou, né? E que a posição ele atuou, né? Ele fala que ele tem que guardar informações sobre as partidas, sobre árbitros, né? E sobre o uniforme. Então, isso é o que a gente tem. Então, vamos montar o nosso modelo lá no BR Modelo. Bem, pessoal, a gente já leu o texto, então vamos para o nosso modelo. Aqui eu já deixei desenhado, né, alguns atributos e as entidades que a gente identificou lá no texto. Então, a gente tinha identificado que time tem amador e profissional, né? Cada time tem dois uniformes, um titular e um reserva, né? A gente tem os árbitros das partidas, a gente tem jogadores que atuam nos times, né? E a gente tem a partida, que eu vou explicar aí onde é que a gente vai encaixar ela aí no meio. Então eu vou dar uma passada em alguns atributos que eu acho que, né, a gente precisa dar uma analisada. Bom, jogador, ele não tinha colocado nenhum atributo, ele só queria saber em que time que ele jogou, né, e quais posições ele atuou.
Mas aí eu coloquei o básico, né? Tipo um CPF, um nome, endereço e telefone, né? Para a gente ter como cadastro lá do jogador, porque afinal de contas ele é um funcionário do time. Para árbitros, ele já tinha dado o que ele queria, né? Para amador, o time amador, a gente tinha nome, cidade e o ano de criação. Aí eu deixei o nome na entidade principal, porque todo time tem um nome e o nome acaba sendo único para cada time, né? E os profissionais, ele tem uma particularidade aqui nos atributos, que é o patrocinador, que o patrocinador são vários patrocinadores, então a gente tem que optar por ele ser multivalorado. Então ele tem de um a vários patrocinadores, né? E diretor é a mesma coisa. Ele fala lá que ele tem diretores, não fala quantos são e nem nada. Então a gente mantém ele também como multivalorado. Ele tem de um a vários diretores, certo? Outro atributo que é multivalorado é em uniforme, que são as cores do uniforme, né? As cores do uniforme também vão de 1 a N cores do uniforme, tá? Bom, então vamos relacionar tudo isso e ainda está faltando colocar a partida. Então, a primeira coisa que ficou lá claro no texto é o jogador, né, com o seu time. Então, ele vai atuar aí num time, né? E aqui na atuação dele, a gente vai ter aquele atributo que ele queria tanto saber, que são as posições, né? Então, aqui a gente tem a posição que ele atua. Ele não deixa claro no texto, né, se ele quer todas as posições que a pessoa teve no time ao longo da sua vida, né? Ou ele quer só a posição principal em cada time. Então, se for a posição principal, a gente só coloca assim, posição. Agora, se eu quero todas as posições que ele atuou, a gente tinha que deixar ele multivalorado, sim, porque aí ele teria atuado em uma a N posições em cada time. Como ele não deixa isso muito claro, vamos deixar, né, multivalorado mesmo, tá? Então, a próxima coisa que ele fala lá no texto, né, é o que deixa bem claro é o time com seu uniforme. Então a gente tem aqui o time relacionado com o seu uniforme. Então ele até fala quantos uniformes o time tem exatamente, né? Ele tem dois uniformes, um titular e um reserva. Né? Então essas são as dois relacionamentos que estão claros no texto, tá? Então vamos fazer, né, a cardinalidade deles. Então, um jogador, ele atua em quantos times? Em vários. Ele precisa atuar em algum time? Sim, porque se a gente está dizendo que ele é um jogador, significa que ele atuou em pelo menos um time, nem que seja amador. E um time? Quantos jogadores ele tem atuando? Mesma coisa, ele tem que ter pelo menos um jogador, ou ele pode ter vários jogadores, certo? Vamos para o time uniforme. Um time tem quantos uniformes? Aqui nem seria 0 a N, né? Seria exatamente 2. Mas nesse tipo de modelagem aqui, né, nesse tipo de desenho, a gente não consegue. Então a gente vai pôr, né, de 1 a N, porque o N seria 2. E um uniforme, ele é de quantos, né, times? Ele é de apenas um time. Ele tem que ser de algum time? Sim. Então ele é de obrigatoriamente de um time e ele é no máximo de um time. Essa relação aqui tem uma particularidade, tá? Então a gente pode, né, colocar esse elemento aqui como sendo entidade fraca. Por quê? Porque essa relação aqui, né, ela é uma relação de dependência. O uniforme não existe sem o time. Então, essa entidade ela é uma entidade especial, porque os dados apenas complementam os dados de um time, que seriam as descrições dos seus uniformes.
Então, ela é uma entidade fraca. Como eu tenho mais do que um uniforme, são dois, na verdade, né? É mais que um. Eu preciso de uma chave secundária no uniforme. Então, eu vou colocar o tipo do uniforme como um identificador. Mas vocês têm que lembrar que esse identificador não é uma chave, ela é só um complemento da chave de time. Bom, por que eu não criei a especialização aqui ainda? Porque, na verdade, você poderia criar, nesse caso aqui, né? Você tem dois subconjuntos, amador e profissional. Você poderia criar tanto uma união quanto uma especialização. Por quê? O time, ele tem que ser um desses, ou seja, ele tem que ser ou amador ou profissional, e é apenas um. Ou ele é amador ou ele é profissional. Então a gente tem uma relação de exclusão total. Então, quando a gente tem uma situação dessa, poderia ser tanto uma união quanto uma especialização. Então, a gente vai fazer a especialização, né? Porque acaba sendo a primeira coisa aí que a gente estudou, mas poderia ser uma união também, que seria esse usinho aqui. Na união, eu não preciso colocar atributos na entidade geral. Então, esse nome poderia ficar aqui no amador mesmo e o profissional só ter esses itens mesmo. Então, eu não precisaria colocar. Eu vou deixar lá para vocês a resolução, né, disso aí. Então, não se preocupe que vocês vão ver como é que faz. Quando vocês fazem o triângulozinho, tem que fazer as ligações, né, do elemento, né, aqui. Pronto. Então, a gente tem uma especialização formada aqui. A gente pode ver a classificação dela na parte esquerda aqui. Ela não é parcial, ela é total, sim. É exclusiva, sim. E ela não é, né, sobreposta. Sobreposta, eu tenho que desenhar ela como sobreposta. A sobreposta está aqui, ó, nessa situação aqui. Não exclusiva, tá? Bom, e se você deixar ela como parcial, vai aparecer um pezinho aqui. Mas ela não é parcial, porque todo time ele é um desses dois obrigatoriamente. Bom, aí falta ligar árbitro, né? Porque o árbitro apita a partida e falta criar a partida. Bom, a partida ela tem uma particularidade, gente. Porque a partida ela vai ser uma agregação, que seria isso aqui, ó. Só que temos um problema, porque essa agregação muito particular, ela é feita a partir de uma autorrelação, ou seja, é o time que joga com o time. Nesse caso, não consigo desenhar isso no BR modelo de forma automática. Eu vou ter que fazer uma gambiarra, gente. Então, prepare-se para gambiarra. Então, a gente desenha o autorrelacionamento, né? Que é o joga, tá? E aí a gente vai ter que fazer aqui, né, a nossa classificação dele. Um time joga com vários outros times, ele pode jogar com nenhum time, né? E um time ele joga, né, com, né, também vários times. Pode não jogar com nenhum, tá? Então, pode ter time que nunca vai participar disso aqui. Normal. Então, o que eu faço para fazer isso aqui virar uma agregação? Nesse caso, a gente vai ter que fazer gambiarra assim, ó. Bota um em cima do outro e ajeita. Não tem outro jeito de fazer, gente. Nesse jeito aqui. Infelizmente, gambiarras vão ter que ser necessárias aqui, tá? Então, toda vez eu vou ter que fazer gambiarra? Não, né, gente? Porque se forem entidades diferentes, ele faz. Ele só não faz quando a entidade é igual, tá? Então, não se preocupe. É só nesse caso aqui. Então, aqui a gente vai ter uma entidade agregada, que é a partida, que é o resultado do time jogando com o time. Beleza, criei esse negócio aqui. E aí a gente vai botar, né, os atributos dele. Vamos botar os atributos da nossa partida. Ela é uma entidade. Agora sim, então a gente tem uma identificação da partida.
a gente vai ter um placar, certo? A gente tem uma data, o árbitro que apitou. Aí a gente vai ter o quê? Que associar o árbitro à partida. Isso é totalmente possível, porque ela é uma entidade, então ela pode ser relacionada com qualquer outra coisa. Então ela está relacionada com o árbitro. Então a gente tem aqui o árbitro da partida. Então o árbitro apita a partida. Então, ó, um árbitro apita quantas partidas? Ele apita várias partidas. Ele precisa apitar uma partida? Depende. Se aqui eu só coloco árbitros ativos que realmente atuam o tempo todo, seria um. Se não, né, que também ele não seria um árbitro, se ele não apitasse pelo menos uma partida. Mas você também poderia ter a situação que você só cadastra gente lá e um dia pode ser que ele apite. Então, eu vou supor que ele apitou pelo menos uma partida, tá? E uma partida, ela é apitada apenas por um árbitro principal, porque ele só quer o árbitro principal. Então, um árbitro principal e ele tem que ter um árbitro principal. A partida ela tem que ter um árbitro. Então, no mínimo um e no máximo um. Então, o que ele pediu para ser feito no exercício foi isso. Vocês podem incrementar muito esse modelo colocando outros relacionamentos, né? Então, por exemplo, então você tem aqui, ó, uma situação que você pode colocar os jogadores que atuaram na partida. Então, por exemplo, você pode fazer um relacionamento aqui entre o jogador, né, e a partida aqui, né, ou joga, né, atua, participa. Aí você coloca um verbo. Então, o jogador ele participa de 0 a n partidas e uma partida tem a participação com a N jogadores. Então, aqui você tem a atuação, né, dele no time, né, que é ele ser contratado do time, e aqui a participação dele nas partidas. Aí aqui você poderia até pôr que função ele teve, quantos gols ele fez, tudo nesse relacionamento aqui. Então, né, esse é o exercício, né, e qualquer dúvida, vocês me procuram.